Olá, meu nome é Marcos, eu sou da Irresistível Graça e Teologia. Hoje nós vamos falar sobre liderança forte. Aproveitando o tempo, que está bastante chuvoso, bom para uma pipoca e aprendemos um pouquinho da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz, nos alerta, como Paulo falando a Timóteo, sobre ser um líder preparado, treinado, fundamentado na palavra. Nós gostaríamos de abordar alguns tópicos para que você seja um bom líder de célula, você seja um bom líder na sua igreja e você seja um líder frutífero, fortalecer, e o fortalecimento é na palavra. Alguns pré-requisitos para a liderança, antes de nós começarmos a falar sobre a necessidade do líder e o momento ascendente do líder e há líderes que passam por um momento de declínio. Nós vamos estar abordando esses assuntos e espero contribuir para a tua vida, espero que você possa colocar em prática. Então, a vida do líder é uma vida de santificação. O líder ele tem que ter uma vida ascendente na santificação. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 1, de versículo 1 a 3, fala muito sobre essa fase de santificação. Ela é inicial. No momento em que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, inicia-se também o processo de santificação. E é nesse momento que você inicia a tua jornada rumo ao propósito, ao cumprimento do propósito de Deus. A falar sobre santificação, falar sobre eu querer santificar é uma coisa, pregar sobre isso é muito fácil, mas a vida de santificação também é fácil. Ela requer renúncia, ela requer um preço, mas quem causa toda essa dificuldade, quem gera todos os problemas, somos nós mesmos. Nós somos famosos, né? O ser humano é famoso em gerar dificuldade, em gerar problema. Então, como a santificação ela tem 3 fases, a fase inicial e uma fase progressiva. E nós podemos ver que na fase inicial, que ela é relatada, Jesus falando isso em Atos 26, 18, e depois que ela passa desse momento inicial, ela passa por um momento progressivo, ou seja, nós somos chamados a aperfeiçoar na santidade, segundo Coríntios 7:1 fala sobre isso, nós somos chamados a crescer diariamente, todo dia em santificação. Então, a santificação ela é um processo gradativo, progressivo. Inicia-se no momento da sua conversão e ela é progressiva até aquele grande e glorioso dia que nós podemos ver em Filipenses, né, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Esses 2 versículos estão falando sobre essa santificação final. Então, obedecendo esses 3 níveis de santificação, crescendo progressivamente, você está indo perfeitamente rumo ao teu chamado, ao teu propósito como líder. Um grande problema nesse momento em que nós vivemos, um momento de pandemia, um momento de um crescimento exponencial da tecnologia, é que são muitas informações em pouco espaço de tempo. E com isso as pessoas se perdem em meio a tanta informação, perdendo o foco. E aí o líder, ele consegue se perder no meio de todas essas informações e é onde acontecem muitos problemas. Então vamos analisar um tipo de problema. Recentemente eu vi um depoimento de um palestrante em que um dos seus liderados, que estava sendo treinado para ser um líder, reclamou que ele não conseguia ter autoridade, não conseguia ter credibilidade junto aos seus liderados. Numa consulta que esse coaching fazia a esse líder,
ele percebeu que a rede social dele era uma rede social que não oferecia essa credibilidade. Porque sendo ele um líder de uma igreja, sendo ele um líder de uma célula, as fotos que ele postava eram fotos comprometedoras e acaba perdendo a credibilidade. Então, como é que você quer que as pessoas te vejam? Então, se você quer que as pessoas te vejam como um líder, então o teu comportamento, inclusive nas redes sociais, tem que ser um comportamento de um líder. Imagina que um líder, ele vai ter respeito e vai ter credibilidade se ele só posta fotos de festas, de praia, fotos em traje de praia. Então, raramente esse líder vai ter essa credibilidade, porque os seus liderados têm que vê-lo dessa forma. Agora, se ele é um instrutor, um líder de uma academia, aí ele faz jus às fotos que ele está postando, porque ele está vendendo o produto como personal de uma academia. Mas se é um líder de uma célula e ele quer ser visto como respeito, então ele tem que se portar como tal. E a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. A minha pergunta, a primeira pergunta que eu faço é: como você quer ser visto? Então, você tem que fazer essa análise, né? Eu até faço um desafio: vá à frente de um espelho e você se questione: como que eu quero que as pessoas me vejam? Como que eu quero que a sociedade me veja? Então, é dessa forma que eu tenho que me apresentar para a sociedade. Se eu quero ser visto como um líder, se eu quero ser visto como um intelectual, ou se eu quero ser visto como um personal, como que eu quero ser visto? Então, a maneira como eu quero ser visto é a maneira como eu devo me comportar junto às redes sociais. Voltando para a liderança de célula, para a revitalização de igreja, um líder de uma igreja, se tratando do reino de Deus, à medida que ele inicia esse processo de santificação, esse processo de crescimento espiritual, rumo à maturidade espiritual, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que o varão perfeito, a maturidade espiritual perfeita, é o varão perfeito que é Cristo Jesus. E esse crescimento progressivo, essa santificação progressiva, ela tem que ser perseguida diariamente. E à medida que nós vamos evoluindo nesse nível, tudo fica automático. É como você virar o botão de automático do seu avião. Você não precisa mais se preocupar, porque a santificação vai gerando dentro de você o caráter de Cristo, e você vai sendo um líder cada vez mais forte, você vai crescendo, e dessa forma você vai convergindo exatamente para aquele ponto no propósito de Deus. Liderança forte é uma liderança fundamentada na palavra. Fundamentos soberanos, em primeiro estágio, são fundamentos da palavra de Deus. Nós vemos que o histórico tem dito isso. Nós pegamos líderes como Martim Lutero, foram homens que escreveram os seus nomes na história, que deixaram o seu legado, porque tiveram uma jornada de crescimento fundamentado na palavra. Então, uma vida interna de si mesmo, o seu eu fundamentado na palavra de Deus. E isso nos alavanca, é o nosso combustível para nós termos uma vida de maturidade. Quando nós chegamos a esse nível do varão, de maturidade espiritual, nesse exato ponto nós estamos rumo à maturidade do ministério. É nesse momento em que eu estou caminhando para ser um líder forte, maduro. Eu conversei com várias pessoas, já aconselhei várias pessoas e detectei pessoas com idades avançadas, porém com nível de maturidade baixo, e pessoas novas com nível de maturidade alto. Por que isso? A idade não significa que a pessoa é madura, mas quando você tem uma vida interna baseado na palavra, na santificação, na oração,
e você deixa que a pessoa de Cristo seja refletida através do seu testemunho, do seu comportamento, você começa a ter essa maturidade interior, essa vida interna com Cristo, você cresce e você tem uma maturidade ministerial. É nesse ponto que você converge, só que é nesse ponto também que tem um perigo muito grande. É que se nesse ponto você achar que você já cresceu, você já se realizou, o teu crescimento interno começa a entrar em declínio. E aí, esse declínio pode ser o fim da sua carreira e raramente você vai dizer que combateu o bom combate. A maturidade ministerial do líder forte, que é o nosso terceiro estágio, envolve um desenvolvimento justamente de maturidade ministerial efetiva. O que é isso? É você crescer no conhecimento e você crescer na graça. O que acontece é que muitas pessoas querem crescer na graça sem crescer no conhecimento. Outras querem crescer no conhecimento sem crescer na graça. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar cada vez mais o Senhor, o seu grande amor, a sua graça. Mas eu também tenho que buscar o conhecimento da sua palavra. Porque como que eu vou falar do meu Salvador, do seu Salvador, do nosso Salvador, sem conhecê-lo? E a única forma de conhecer é conhecimento, é lendo a palavra, é lendo livros, bons livros, conhecendo a fonte em que você vai beber. E é aí que está o perigo também desse terceiro estágio. A maturidade de vida, ela vem automaticamente. O ponto de convergência de um líder levado por Deus para uma função como esposo, o que acontece como amigo, como irmão, como filho? Acontece que o temperamento dele começa a ser moldado no temperamento da palavra. Aí os frutos do Espírito passam a ser evidentes. Algumas pessoas oram para que os frutos do Espírito se manifestem nelas, mas se nós formos analisarmos o fruto do Espírito como longanimidade, paciência, compaixão, grande parte dos frutos do Espírito depende de nós, do nosso comportamento, do autocontrole, da gestão das emoções, do contar até 10 para não dar uma resposta, do contar até 10 para não falar o que não é para ser falado no calor das emoções. E quando nós encontramos o nosso ponto de convergência, quando nós realmente descobrimos o nosso propósito, chegamos a esse ponto de ser um líder forte, não forte em nós mesmos, porque a Bíblia diz, é importante, é interessante, é necessário que eu diminua e o Senhor cresça. E é nesse momento em que nós celebramos a vitória, é nesse momento que nós celebramos o crescimento, e é nesse momento que nós celebramos o sucesso de uma liderança provada, como o ouro é provado no fogo do Espírito Santo. Porque o que tem que ficar bem claro é que não é a minha força, nem a sua força. O que tem que ficar bem claro é que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Agora, como que vai ter essa parceria se eu não busco conhecê-lo e se eu não oro? Como que eu vou ter essa parceria, essa intimidade, se eu não tenho um crescimento progressivo na santificação? Como que eu vou chegar nesse nível se eu gasto uma pequena porcentagem do meu tempo em oração? Alguns líderes são tirados da posição de liderança e fracassam muito cedo por exemplos como de Abimeleque, Sansão, Absalão, Josias, são tirados dessa forma. Outros líderes, como João Batista e Tiago, alguns desses, sem dúvidas, eram bons líderes, embora a maioria seja formada por maus líderes. Então, para você ser um líder forte e um bom líder,
você tem que ser formado por um bom líder. Mas há aqueles que são formados por maus líderes, como a Bíblia descreve, e acabam se tornando bons líderes. É a busca do conhecimento. Então, uma liderança forte, é muito importante você ter um amigo, uma amizade genuína, um líder, o teu pastor, tua pastora, onde você possa ter um feedback com ele. Como é que está meu crescimento? Como é que está a minha evolução? Se o teu líder é um mau líder, é imprescindível que você busque uma amizade com uma liderança onde você possa estar conversando e te dando esse feedback do seu avanço rumo ao propósito de Deus. Para concluir, caminhar com Deus em um nível pessoal, ao final da sua vida, provavelmente contribuirá com um alto grau de realização. Então, quando você caminha com Deus, e esse caminhar, ele vai te colocar num alto grau de realização. Você vai ser realizado profissionalmente, você vai ser realizado como líder espiritual, líder de uma célula da sua igreja, na sua vida secular, com a sua esposa, com os seus filhos. Caminhar com Deus, um exemplo disso, de líderes que terminaram muito bem a sua jornada, de líderes fortes, foi Abraão, foi Jó, foi Josué, foi José, que mesmo preso injustamente, ele prosperou, ele deu o seu melhor ali na cadeia. Obviamente que nós não precisamos passar por isso, mas há prisões psicológicas, há problemas psicológicos, há dificuldade em que nós temos que prosperar como líderes, prosperar no autocontrole, prosperar nos frutos, como Caleb, como Samuel, como Elias, como Jeremias, Daniel, Paulo. Ser líder é uma experiência, primeiramente, do seu chamado interior. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23, fala sobre isso. Isso fala sobre a responsabilidade da função da liderança. O desejo do meu coração é que você aprenda a ser um bom líder e deseje ser um bom líder, porque se você for um bom líder na sua célula de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, seja qual for a célula, seja qual for a área da sua igreja que você for liderar, certamente você será um grande líder no seu trabalho, porque a base da sua liderança está focada no reino de Deus. A minha oração é para que, como líder, você tenha sucesso e que você dê fruto, e os seus frutos sejam 70 por 1, 100 por 1, e que naquele grande dia você possa apresentar os seus frutos e você seja chamado de servo bom e fiel. As definições de uma liderança forte, primeiramente você tem que descobrir o teu chamado interior. E é interessante como o chamado vai se mostrando cada vez mais real, cada vez mais tangível. Quando você tem o chamado interior, o Espírito Santo fala ao seu coração, você tem aquele desejo, não vai aparecer nada de sobrenatural, é interior. Essa convicção de que você tem que fazer, que você quer participar do reino. Algumas pessoas acham que estão na terra por uma simples passagem. Ninguém está aqui para passar o tempo. Nós estamos aqui porque temos um propósito. Fomos criados para um propósito. E a primeira experiência do chamado de um líder é interior, aquele desejo. A função da liderança, depois que você começa a executar isso, depois que você começa a buscar essa intimidade, o conhecimento da palavra, do reino de Deus,
aí sim começa a se evidenciar de forma externa, ou uma confirmação externa. A confirmação externa do seu chamado para a liderança você pode conferir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 11, e no capítulo 13, versículo 2 a 3. Um fato do chamado interior é José, quando ele tem os sonhos, e ele tem aquele sonho, e você conhece a história de José, e se não conhece, convido a fazer uma leitura da Bíblia. O teu sonho, tem pessoas que sentem aquele chamado, aquele sonho de fazer medicina, outros de fazer engenharia, outros de fazer psicologia. Esse sonho, não confunda o chamado de Deus único e exclusivamente para ser um pastor. Você pode exercer o chamado de Deus sendo um médico, sendo um psicólogo, sendo um médico, sendo mecânico, sendo um engenheiro, sendo um agente de recursos humanos, enfim, a área que você estiver trabalhando, atuando, o teu desejo do teu coração interior pode evidenciar e confirmar de forma externa o teu chamado. Deus pode te usar ali aonde você está. Deus vai te usar ali. Você vai liderar uma célula e também pode liderar uma equipe, uma determinada indústria, cumprindo o chamado de Deus para a tua vida. Alguns tópicos que nós podemos refletir, umas definições básicas sobre liderança. Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, e no sentido de levar esse grupo a atingir uma meta. Então, uma liderança forte é aquela liderança que ele exerce um esforço, uma influência sobre um determinado grupo e leva esse grupo a atingir uma meta. Exemplo, você vai liderar uma célula e como meta é ganhar 4 almas num período de 2 meses. Essa é a sua meta. E você vai convencer a sua equipe a fazer isso. De que forma? Fazendo. O líder, ele primeiro faz. Uma liderança forte, depois que descobriu a necessidade da santificação, essa liderança forte, ela primeiro faz. E ao fazer, ela convence os seus liderados que tem que atingir essa meta. E que essa meta é um benefício para você e para o reino de Deus, porque são 4 vidas que você apresentou para o Senhor Jesus. Um líder é alguém que influencia uma pessoa a tomar uma decisão, um curso, uma ação. O líder não é um chefe. No mundo de alto crescimento tecnológico, a função do chefe está a cada dia mais acabando. O chefe tem vida curta. As grandes companhias precisam de líderes, precisam de pessoas proativas, pessoas que tomam a decisão de fazer e convencem outras pessoas a seguir o mesmo caminho, a tomar a mesma ação. O líder é alguém capacitado. Dificilmente você vai conseguir convencer pessoas, liderar pessoas, se primeiro você não for capacitado. Imagine um líder de uma célula ensinando esse grupo a ganhar almas, sendo que ele não tem nenhuma capacitação bíblica, sendo que ele não lê Bíblia, sendo que ele não estuda. E a partir desse momento ele não tem a responsabilidade de buscar a Deus, e os seus liderados farão o mesmo. Um líder que é capacitado e ele é responsabilizado por Deus. Quando você busca, quando você lê, quando você estuda, quando você se capacita na palavra, na oração, na santificação, você tem um maior poder de influência. Primeiro, porque você tem uma vida de santificação. Segundo, porque você detém o conhecimento. Terceiro, porque a soma desses 2 itens fará com que você seja proativo, com que você faça.
E ao fazer, o teu exemplo arrasta outras pessoas. Agora observe comigo 5 atributos chaves para uma liderança, segundo George Barna. Ele fala que o líder mobiliza. Esse é um atributo de um líder, segundo George Barna. O segundo é, o líder, ele não perde o foco. E o foco dele na sua meta, e ele influencia a pessoa. Terceiro, o líder é uma pessoa dirigida pelo seu alvo e objetivo. Quarto, o líder mantém a direção em comum com aqueles que confiam nele. Então veja bem, o líder, ele tem uma direção, mas em comum acordo. Olha que interessante, segundo George, ele fala que esse é os atributos de um líder. Mas vamos fazer um paralelo à palavra. A palavra de Deus diz que se eu e você, se nós concordarmos em um assunto, em algo, nós se tornamos um grupo de pessoas tão poderoso que a Bíblia diz que qualquer coisa que nós pedimos para o Senhor, Ele nos concederá. Poder da concordância. E quinto, o líder tem pessoas dispostas a segui-lo. Então, se o líder ele mobiliza, o líder não perde o foco na meta e em pessoas, o líder é dirigido a esse objetivo e ele mantém essa direção em comum acordo com as pessoas, ele vai ter pessoas dispostas a segui-lo. Exemplo, Davi. Davi teve a sua equipe sempre disposta em segui-lo, porque ele primeiro fez. Importante isso. Alguns mitos da liderança é que, antes de aprofundar na discussão, é importante nós lembrarmos de alguns mitos. Liderança não é gerência. O líder ele influencia, enquanto o gerente concentra na organização e manutenção do sistema. A diferença entre o líder e o gerente. O líder pode ser um gerente? Sim. Você vai observar que em dado momento do nosso curso de revitalização, nós vamos mostrar ferramentas dentro do aplicativo, como que você consegue gerir e organizar a célula e o crescimento celular. Isso é gerenciar, isso é gestão. O líder é mais coração, enquanto o gerente é mais ciência. O líder inspira pessoas, o gerente conduz. O líder ele tem visão e o gerente é mais realismo. O líder é conceitos e o gerente é função. Então o líder ele tem desejos, sonhos a seguir. E o gerente, ele deseja deveres a cumprir. Então, lembrando que a pessoa do líder tem cada vez mais ocupando um maior espaço na sociedade moderna. O líder forte, ele tem que seguir esses pré-requisitos que nós estamos falando e já vemos falando ao longo de outros vídeos. A liderança tem que ficar bem claro que um líder forte não é empreendedorismo. Nem todo empreendedor ou vendedor é um bom líder. Isso tem que ficar muito claro. O líder ele convence, ele sonha, ele inspira e ele faz. Liderança não é informação. Você só se ler, isso não te torna um bom líder. Você tem que fazer. Primeiro, liderança não é uma posição. Normalmente ou frequentemente o líder não é aquele que fica esperando status, mas o líder no reino de Deus, ele tem que primeiro fazer. Por que algumas igrejas, alguns ministérios, a gente percebe que eles passam anos e anos e eles não crescem? Porque o seu líder ele é um gerente. Aquele pastor gerente, aquele líder de célula gerente. Por que algumas células crescem de forma exponencial
e outras não crescem, não evoluem por causa do líder. Se o líder desempenha esse papel de bom testemunho, no conhecimento da palavra, ele leva realmente essa receita de bolo que acabamos de citar, com certeza ele terá sucesso no seu ministério e muito seguramente na sua vida secular. O que nós temos que ter cuidado é que uma criança hoje de 10 anos tem muito mais informação do que um imperador na época do Império Romano, porque o fluxo de informação que a tecnologia traz é muito grande. E às vezes as pessoas se perdem em meio a tanta informação e perdem o foco. E acabamos de ver que para você ser um bom líder, você não pode perder o foco. O ministério da liderança é um movimento cíclico, dar e receber. Você primeiro faz, primeiro executa. O teu exemplo tem que arrastar. E aí você recebe influência, porque as pessoas vão te seguir. Não é um movimento de autoritarismo. Um líder ele não pode querer mandar. Então, de novo, você tem que primeiro fazer. Com base em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, e Tito, no capítulo 1, versículo de 5 a 9. A posição externa é delegar. Isso também é muito importante. O líder tem que saber delegar. O bom líder ele faz. Ele mostra exemplo, mas ele delega. Porque se as pessoas confiam nele, ele tem que confiar. E ao delegar, você está dizendo para o seu liderado que você confia nele, que ele pode fazer. E que caso ele erre, você, líder, estará ali para ajudá-lo. Porque só não erra quem não faz. Então, pensa nisso. Pensa nessa possibilidade que você pode chegar à estatura do varão perfeito numa velocidade mais rápida do que muitos. Tem líderes que passam a vida inteira para descobrir o chamado da liderança. Você pode descobrir o seu chamado muito antes. Ok? Então, a permissão, você tem que se posicionar. Alguns tópicos. Você tem que se posicionar que você quer liderar. E você vai receber a permissão do seu pastor, da sua liderança, para você ser um futuro líder. E você tem que começar a produzir. Ninguém começa a liderar sem primeiro produzir. E depois que você produziu, você tem que reproduzir, ou seja, você tem que formar líder. Você tem que formar sucessor. E você só forma sucessor tendo relacionamento com pessoas. E relacionamento muito seguro, eu vou te falar, você vai se decepcionar. Porque um relacionamento é construído dessa forma. Você se decepciona, você decepciona pessoas, e você vai crescendo, vai amadurecendo, e aí a sua liderança vai sendo cada vez mais forte. Mas para reduzir o número de decepção que você possa ter com outras pessoas e o número de decepção que você possa causar em outras pessoas, é quando você cresce diariamente na santificação. Então, oração, Bíblia, isso é fundamental para você desempenhar o bom papel de líder, o bom papel do homem e da mulher de Deus. Matemática de Deus, somos chamados para multiplicação. Você é chamado para liderar, multiplicar. Faça bons líderes, seja um bom líder. O meu desejo é que você possa crescer diariamente. O meu desejo é que no final desse ano, 2021, você possa ter gerado frutos e você possa deixar os seus comentários e dizer o quanto de fruto você gerou. Fique conosco
Eu tenho certeza que com o seu depoimento nós vamos crescer juntos. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.